tô aqui. Rapaz, cheguei atrasado na homenagem também. Grande Pedro, um abraço a você aí, ao Cláudio, a Thaís. Imagino que a Sônia também esteja por aí. Um bom dia muito especial aos nossos ouvintes e às nossas ouvintes da Rádio Bandeirantes. Estamos realmente celebrando esta terça-feira, mas é engraçado, né? Porque eu estava ouvindo mais cedo o Pedro nesses meus deslocamentos e é impressionante. O Pedro, a colocação do Pedro em relação à importância e depois o complemento do Cláudio em relação ao fato de que o craque, o diferente dessa seleção brasileira é o Neymar, ela me propiciou aí ter uma ideia para a minha crônica do dia de hoje, porque eu nunca gostei dessa ideia da crônica ficar sem licença poética. Eu gosto da licença poética em relação à crônica, mas eu entendo que ela tenha que estar diretamente relacionada ao fato. E aí, eu não gosto também da Neymar dependência, mas eu comecei a entender uma coisa: você pode ganhar a Copa do Mundo sem o Neymar, mas é mais garantido ganhar a Copa do Mundo com o Neymar. Então, o Gente hoje me inspirou para a crônica que logo mais à noite estará no Jornal da Band. Eu acho muito interessante, e não é você não ter a preocupação de que a seleção é Neymar dependente. O Neymar, ele é a bússola da seleção brasileira, ele é o norte da seleção brasileira. Eu senti no jogo de ontem, até o Tite meio perdido, com o olhar meio perdido por não enxergar o Neymar. Não sei o que vocês pensam disso. Eu concordo. A gente estava falando sobre isso, né, Cláudio? Exatamente. Todo mundo estava um tanto quanto perdido, né? O Neymar é quem resolve. É impressionante isso, né? Assim, eu tinha muita esperança de que a entrada do Rodrigo, por exemplo, fizesse ali uma festa, né? E que mostrasse, tá vendo? Não temos o Neymar, mas temos o Rodrigo, né? Ou temos o Vinícius Júnior, etc. Mas infelizmente o desempenho, o que resolveu a parada foi o veteraníssimo. A gente chama de veterano, o cara é muito novo e a gente chama ele de veterano, né? o Casimiro, né? Craque de bola, cracaço de bola, grande meio campo, né? Mas eu tenho a impressão, eu fico com aquela sensação de que com o Neymar talvez fosse até goleada. O Eli, eu falava talvez também... tenha essa possibilidade, né, Pedro? Eu falava também com o Cláudio aqui, mas você que é o especialista aí, que acompanha mais futebol de perto do que nós, o Neymar, nem quando ele não tá jogando, ele tá puxando a marcação pra ele, né? O cara vê lá o Neymar em campo, vão 2 ou 3 ali ficar cercando o Neymar, porque na hora que ele pega na bola, você sabe que é a mesma coisa que acontece com o Messi, com outras estrelas do futebol na Copa, né? Olha, o Nelson Rodrigues costumava dizer que ia ao Maracanã para ver os diferentes, né? Então, eu não tenho dúvida que o Neymar é um dos diferentes, que o Cristiano Ronaldo é um dos diferentes, que o Messi é um dos diferentes. E os diferentes, eles têm uma estrela própria, um brilho próprio e, por conta disso, atraem realmente a marcação. Na primeira partida do Brasil, era impressionante. O time da Sérvia é um time melhor do que o time da Suíça, não tenho a menor dúvida disso. Ele é um time melhor do que o time da Suíça. E ele tentava fazer o quê? 2 jogadores marcando o Neymar o tempo inteiro. Tinha um em cima do Neymar e um o tempo todo na sobra. Como é uma questão matemática, se você tem 2 marcando um, em algum momento, um jogador do Brasil vai estar livre para receber essa bola. E basicamente é isso que aconteceu. Por quê? Mas o Neymar não apareceu tanto. O Neymar não precisa aparecer tanto. O que ele faz é, mesmo sem a bola, atraindo essa marcação, ele faz com que a matemática seja favorável à seleção brasileira. E a matemática sendo favorável à seleção brasileira, ela faz com que nós possamos ser mais eficientes e chegarmos àquilo que é o grande objetivo do futebol, que é o gol. Então, eu sempre tive um pezinho atrás com relação ao Neymar, com as atitudes do Neymar fora de campo, com aquilo que o Neymar poderia representar e não representa em relação à sua personalidade para o Brasil e para a importância que ele tem dentro do futebol brasileiro e mundial, o que ele poderia fazer. Mas aqui na Copa do Mundo, a partir do momento em que o Neymar focou-se na cobertura, focou-se naquilo que é o mais importante para a vida dele, que era chegar bem a essa Copa do Mundo, saindo das baladas, saindo das temporadas mais longas de férias, ele acabou chegando aqui com grande qualidade e aí, chegando bem fisicamente,
ele faz uma diferença danada. Isso não significa que a seleção seja Neymar dependente. A seleção tem uma Neymar referência. Acho que talvez essa seja a palavra, meus caros. Isso. Elia, eu queria aproveitar e te perguntar o seguinte. Não vamos contar com o ovo antes da galinha, mas é muito grande a possibilidade de que o Brasil termine a primeira fase como líder do grupo dele. E aí a gente já começa a olhar para as oitavas. Eu, como torcedora que não entendo nada de futebol, mas adoro essa farra de Copa do Mundo, devo torcer para que o Brasil enfrente qual adversário nas oitavas? Olha, você deveria torcer para o Brasil enfrentar a Gana, porque os africanos, eles são qualidade, eles têm muita velocidade, mas eles erram demais. E time que erra contra o Brasil está fadado a fracasso e está fadado a ser goleado. Então, como eu entendo que se a gente pegar o Portugal, nós não vamos pegar, porque Portugal vai terminar em primeiro lugar do seu grupo. Então, como o primeiro colocado do grupo G, que será o Brasil, pega o segundo colocado do grupo H, que na minha opinião poderá ser o Uruguai ou Gana, deve ser o Uruguai, acho até que deva ser o Uruguai, eu prefiro que Gana tenha um melhor resultado diante do Uruguai, que possa vencer o Uruguai, e aí o Brasil pegaria a seleção de Gana. Nada contra os africanos, aliás, muito pelo contrário, mas os africanos ainda são menos organizados que a maioria absoluta das outras nações que estão aqui nessa Copa do Mundo. Isso significa o quê? Que eu, particularmente, gostaria de enfrentar Gana nas oitavas de final. O Brasil muito qualificado, mesmo que ainda o Neymar não possa voltar. É um time de muita qualidade e com os africanos errando, o Brasil ganha em probabilidade de avançar às quartas. É favorito contra a Gana, é favorito contra o Uruguai, não tenho a menor dúvida disso. Mas já que você está me perguntando, eu particularmente preferia enfrentar a Gana, até porque o técnico Diego, lá do Uruguai, caso ele vá jogar contra o Brasil, vai fazer linha de 4 e linha de 5, ou seja, vai colocar um ônibus na frente ali do goleiro do Uruguai, vai ficar um pouco mais complicado para o Brasil poder superar essa barreira, Thaís. Muito bem, concordo com você, viu, Elia? Melhor Gana do que o Uruguai nesse momento aí para as oitavas. Estamos junto nessa. Um grande abraço para você. Obrigado pela participação mais uma vez aqui no Jornal Gente. Te encontramos mais tarde ao longo da programação e à noite, 7h20 no Jornal da Band com o resumão da Copa. Combinado, um grande abraço a todos. Gente sempre carteando, gente sempre mapeando os rumos do jornalismo, não só o esportivo, como também o jornalismo de uma maneira geral, neste país aí de 220 milhões de habitantes, que eu espero que a partir deste momento seja um pouco menos polarizado. Grande abraço a todos.